A figura a seguir mostra um cilindro fechado. Fechado, então já sei que o N é constante. Em uma das suas extremidades e provido de um pistão de massa M. Opa, vamos ter que fazer força sobre a área, hein? Força sobre a área. Então você tem um pistãozinho, essa aqui é a questão 5, e aqui você tem o pistão que ele falou que tem o seu peso distribuído nessa área. Aqui embaixo tem o gás. E aqui já estou vendo uma fonte térmica, fonte quente. Então vamos lá, massa M que pode se movimentar livremente. Esse cilindro contém um gás ideal. Aquecendo-se o conjunto, o diagrama PV que melhor descreve a relação que está ocorrendo com o gás é... Parece que é uma questão fácil, mas eu vou adorar o que eu vou falar agora, ainda não falei hoje. Descobrir que uma transformação é isocórica é fácil. É só ver, você lembra? A gente fez já em aulas passadas. A geladeira era rígida, o gás estava preso, o êmbolo não tinha movimento. Então descobrir isocórica não é tão difícil. É sempre coisas rígidas, fechadas, que não saem do lugar. Descobrir isotérmica não tem como descobrir. Ou ele fala ou ele não fala. Então também não tem grandes pegadinhas. Descobrir isobáricas, eu vou dar uma dica que parece infantil, mas você não erra nunca mais. Já fizemos em outros encontros, hoje mesmo, aquela questão da FUVEST que tem a campânula. O grande desafio é descobrir que é isobárica. Imagina, em poucos segundos, que é o que a FUVEST te dá, você tem que olhar e pensar. O gás sustenta a campânula e o seu próprio peso. Se a campânula é a mesma e o gás é o mesmo, então o peso é o mesmo, então a pressão que tem que segurar esse peso tem que ser constante, isobárica. É difícil. Descobrir isobárica é o mais difícil. Saiba disso, viu? Se prepara. Descobrir isobáricas é muito difícil. É o mais difícil que tem em relação às outras. Tá? O que eu quero dizer? O que eu vou te dizer que parece infantil, mas você não vai errar nunca mais. Quando que é isobárica? Quando o que tem em cima do gás é o mesmo. Quando as coisas que estão realizando pressão sobre o gás são as mesmas. Estou falando popular, né? Esquecendo um pouquinho a linguagem científica. Então você pega uma massa gasosa, lá naquele que a gente fez no nosso outro encontro hoje ao vivo. Você tinha a massa de gás. O que tinha em cima da massa de gás? Uma campânula. A mesma campânula, toda vez. E em cima da campânula? A atmosfera, a mesma atmosfera, toda vez. Então a mesma campânula em cima do gás, a mesma atmosfera em cima da campânula. Isso é isobárica. Aqui é a mesma coisa. Então olha lá, é meio infantil também, mas quando é que você descobre uma transformação isobárica? Quando o que está em cima do gás, ó, escrever assim, ó, o que está em cima do gás é a mesma coisa, é constante, é o mesmo. Então, por exemplo, quer ver, ó, muitos alunos de alto nível reclamam, estudantes, alunas e alunos de alto nível às vezes reclamam disso. Eu tenho que descobrir qual ISO que é. Qual que é a pior? Isobárica, ele nunca fala. Então, qual que é a dica? Em cima do gás tinha uma campânula e atmosfera. A campânula era a mesma, a atmosfera era a mesma, isobárica. Olha esse aqui. O que tem em cima do gás? Um êmbolo. Você tem aqui em cima do gás um êmbolo. E você tem em cima do gás o ar. O êmbolo não muda. Ninguém está jogando areia. Aqui, ó. Tander, por que você está falando jogando areia? Porque tem essa questão, é famosa também. A pessoa vai jogando areia em cima do êmbolo. Aí não, porque aí a pressão vai variar o peso também. Agora, no momento que você percebe, o êmbolo é o mesmo e o ar é o mesmo. O êmbolo é constante porque é o mesmo. O ar é constante porque é o mesmo. Só pode ser isobárica. Só pode ser isobárica. Como ele pede, eu não sei se é PT ou PV, deixa eu ver, é PV. Como ele pede o gráfico da diagrama PV, as isobáricas são retas horizontais. E eu não vou perder a oportunidade, nesse finalzinho desse nosso segundo encontro, de também dar uma outra dica, e eu tenho certeza que vou ajudar. Sempre que fala, então você entendeu, né? Sempre que falar isobárica, o que tem em cima do gás é a mesma coisa. Então, o mesmo êmbolo e o mesmo ar. Mas tem uma outra maneira também de perceber. Tem no texto. Falou êmbolo livre, e não tem areia, não tem troca de peso, não tem outra coisa... Então, ó, falou êmbolo livre, é isobárica. Pode ter certeza. O mesmo êmbolo livre no mesmo meio ambiente é isobárica. E vou dar uma outra dica. E com ela a gente praticamente vai encerrar esse tempo. Sempre que ele falar, turminha, vou colocar aqui embaixo, em êmbolo preso, êmbolo fixo, êmbolo com 2 pinos,
Então ele vai estar falando de uma transformação isocórica, também chamada de isovolumétrica, ou também chamada de isométrica. Então isso aqui às vezes ajuda na prova rápido ali, viu? Falou êmbolo livre, o mesmo êmbolo no mesmo ambiente, pressão constante. Falou êmbolo fixo, pinos, geladeira fixa, o êmbolo não sai do lugar, ele tá preso num cursor, aí então, se o êmbolo é fixo, você vai ter transformação isocórica. Então isso é uma dica também legal que a gente gostaria de dar. No caso aí da questão 5, a gente tem então a alternativa B. A alternativa B é a pressão se mantendo constante com volume.